Fala pessoal, tudo certo? Na última semana eu publiquei aqui sobre a captação de duas empresas em relação a investimentos, né? A Warren e a Jus Brasil. Empresas de setores distintos, a Warren é uma fintech, Jus Brasil mais ligada ali na área de legal techs, ambas similares porque a captação aconteceu numa Series C, né? Um estágio mais avançado de captação de investimento. Eu fiz uma pesquisa aqui pelo Instagram para saber se as pessoas conheciam o que se refere então ao Series C, Series B, A, enfim. E algumas pessoas relataram que não conheciam muito bem como funciona essa divisão em relação aos investimentos em empresas. E eu decidi fazer esse vídeo rápido para esclarecer um pouco de como funcionam os estágios de investimento em empresas de inovação e tecnologia, as startups, e também expor um pouco do que acontece no mercado hoje no Brasil. O primeiro ponto para a gente entender é que as startups elas precisam de recursos para conseguirem alcançar o propósito principal de uma startup, que é vender, né, um produto ou um serviço que seja escalável e repetível, né, possa ser reproduzido no mercado. É interessante então notar que é muito difícil que com recursos próprios as startups consigam desenvolver esses produtos e serviços. Elas precisam de captação de recursos no mercado, né, de investimentos no mercado. E a gente sabe que para empresas menores e que envolvem um certo risco no mercado, como as startups, fica difícil alcançar, por exemplo, um estágio como captação através de mercado de capitais, investimentos em bolsas e tudo mais. Então existe um ciclo de captação de investimentos geralmente utilizados nas startups, que começa naquele chamado bootstrapping, que é aquele início, né, que o founder, o criador, o sócio injeta capital próprio na empresa para executar aquele início, rodar o início, né, o MVP da empresa eventualmente. Ele também pode captar recursos com familiares, amigos, que geralmente é denominado de 3Fs, Friends, Family and Fools, e também, né, no estágio mais inicial, enfim. A partir desse momento ele consegue também pensar em investimento anjo, né, eventualmente aquele capital mais inicial também que vai servir para dar essa estrutura inicial para que a startup possa desenvolver seu produto ou serviço no mercado, né? O investimento anjo é algo que vem crescendo bastante no Brasil, até a possibilidade, por exemplo, de uma captação através de fundos de venture capital, né? E aí a gente já começa a pensar nas chamadas series, né? Por quê? A partir do momento que a startup ou a empresa começa a alavancar seu negócio no mercado, o percentual de investimento, né, o número de rodadas de investimento vai crescendo. E assim como a rodada vai crescendo, o valor de captação também vai aumentando. Então a gente pensa sempre num valor superior àquela rodada anterior por um valor de equity, ou seja, um valor de participação comprometida inferior. Então quanto mais eu cresço, quanto mais meu produto se desenvolve no mercado, eu vou captar mais por um comprometimento menor em relação à participação da minha empresa pelo investidor. Não existe um valor específico para a gente falar assim, olha, essa rodada está acontecendo em Series A, Series B, Series C, né? O que a gente sabe é que quanto mais aumenta, né, ou seja, Series A, depois Series B, Series C, a gente pode chegar até no Series F, que é um pouco mais difícil, porque isso significa que a empresa está fazendo a captação de um recurso muito grande por um percentual pequeno e eventualmente a gente já está falando de uma empresa que tem capacidade para outros tipos ou modalidades de investimento, como por exemplo a abertura de um capital na Bolsa de Valores, seja na Bolsa de Valores brasileira ou de Nova York, por exemplo, que é algo que está acontecendo muito, de empresas brasileiras buscando capital fora através da Bolsa de Valores da Nasdaq, por exemplo, né? Mas não existe um valor específico para falar, olha, esse investimento aqui está na categoria de Series A. O que na verdade acontece baseado na captação anterior, a gente tem um parâmetro em termos de evolução dessa empresa. Tanto que essas duas empresas que eu citei no início, Jus Brasil e Warren, ambas estão no investimento de Series C, ou seja, elas passaram por todo esse trajeto, passaram por um investimento de Series A, Series B e agora estão na terceira captação principal, mas com valores totalmente distintos. Se a gente pegar os valores delas, dessas duas captações, são valores distintos. Acredito que a Warren foi um pouco superior. Então é importante a gente se atentar nisso também, né? Mas basicamente é importante que vocês compreendam isso, né? Existe uma fase de crescimento e evolução no investimento de uma startup e geralmente se começa então nesse bootstrapping, né? Realmente o founder colocando recurso próprio
para a execução do produto ou serviço, até uma evolução que a gente pode chegar num patamar um pouco maior de Series B, Series C, e a gente também tem que entender que existem fases posteriores. Por exemplo, quando eu faço uma venda da minha empresa para um investidor grande, uma empresa grande, estratégica, ou até, por exemplo, quando eu faço a abertura de capital da minha empresa na Bolsa de Valores. A gente está falando de uma outra modalidade de investimento que já se qualifica ou se aproxima um pouco mais das empresas tradicionais. Né? As empresas tradicionais funcionam dessa forma. A ideia das empresas tradicionais é irem para a Bolsa. As startups, por uma estrutura negocial totalmente diversa, acabam tendo uma evolução diferente, mas que no fim pode chegar na mesma conclusão, né? A abertura de capital na bolsa e realmente ampliação do pool de possibilidades de investimentos. Espero que tenha ficado claro. Caso tenha alguma dúvida, fico sempre à disposição para esclarecimentos. É só deixar nos comentários ou mandar por direct que eu fico à disposição aí para seguir essa conversa. Um abraço.